Paz do Senhor Jesus a todos. Quero deixar uma saudação aqui para os irmãos que se encontram no Evangelho que segundo escreveu Mateus, capítulo 24, do versículo 32 em diante, que diz assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Só até aqui. Quero deixar essa palavra para os irmãos refletirem a respeito de um pequeno tema em cima disso, né? Qual a sua perspectiva sobre o que está acontecendo, né? O seu olhar em que perspectiva você está? De que lado você está? Você está numa perspectiva com um olhar de um cristão que espera a vinda de Jesus, ou você está com um olhar de um ímpio que não liga, não acredita na volta de Cristo, não acredita em Cristo? Eu queria lembrar de um versículo que se encontra em João 13, capítulo 13, versículo 23. Em mais passagens também tem no capítulo 20, no capítulo 21 de João, né? Tem, quando João escreve o Evangelho e ele cita algumas passagens na qual ele se refere a si mesmo, ele diz: o discípulo amado, o discípulo que Jesus amava. A perspectiva de João para ele falar aquilo de Jesus, a perspectiva, o olhar dele em relação a Jesus, era que ele tinha como ele, em relação a Jesus, como uma pessoa que Jesus amava. Ele se sentia amado, ele se sentia importante, ele se sentia bem-quisto. Ele olhava para Jesus e tinha essa percepção. E a sua percepção em relação a Jesus, em relação a tudo isso que está acontecendo? Nós ficamos com medo. A princípio, a primeira coisa que acomete o ser humano é o medo, né? É você ficar aflito, é você ficar atribulado de espírito, você não conseguir pensar em coisas boas. Mas qual verdadeira coisa boa é para você? Qual é o seu olhar em relação a tudo isso que está acontecendo? Você tem se preocupado com tudo o que está acontecendo? Você está preocupado com a sua alma, ou com que toda essa crise, com essas doenças, essa epidemia, ela passe e depois lá na frente você volte a ter o seu emprego de volta, volta a ter a sua vida cotidiana de volta, e assim você consiga restabelecer a sua vida, os seus sonhos, os seus planos novamente? O meu olhar, a minha perspectiva em relação a tudo isso que está acontecendo é justamente o que aconteceu, que Jesus estava se referindo aqui, que era algo para o futuro, não somente para aqueles discípulos ali, mas para o que viria a acontecer, até mesmo antes da tribulação e depois da tribulação, da grande tribulação. Eu quero que você reflita a respeito de tudo isso. Se esses sinais estão acompanhando uns aos outros, mostrando, e Jesus falando para nós que tudo isso é figura daquilo que há de vir, da tribulação que há de vir na terra, que pode estar próxima, né? Muitos filósofos, muitos astrônomos, até astrólogos falaram que em 2000 o mundo ia acabar, em 2020 não passará, em 2012, né? Então muitos falaram.
Mas eu quero dizer para você que o único que predisse algo que está se cumprindo, e até mesmo os cientistas estão dizendo, estão com medo, estão aumentando o tempo, né? Ou no fato de diminuindo o tempo de existência do homem na Terra, já está tendo essas conversas. Eu quero dizer para você qual é o seu olhar, a sua perspectiva de vida, não somente agora com essas crises de epidemias, de doenças, de guerras. A Bíblia fala disso, de rumores de guerras, de terremotos, de vários lugares com fomes, e nós ainda estamos brincando. E quando eu falo nós ainda estamos brincando, eu gosto de falar primeiro dos crentes, daqueles que estão dentro da igreja, porque o juízo primeiro vai vir para nós, aqueles que se dizem cristãos, e depois para os que não são cristãos. Então, para nós que somos cristãos, qual é o seu olhar, a sua perspectiva? Você está com medo, ou você está repetindo a frase de alguns anjos, né? Ora vem Senhor Jesus, em breve vem o Senhor Jesus. A gente tem que pedir a volta de Cristo, irmãos, o mais rápido possível. Não tem mais nada do que nós possamos usufruir desse mundo. Sim, aquilo que possivelmente pode nos tirar da presença de Deus. Neste mundo não tem mais nada para a gente usufruir, irmãos, que vai nos trazer salvação. A salvação não está no mundo, mas a perdição sim pode estar no mundo. Nós podemos ser atraídos pelo mundo e assim perder a nossa salvação, se é que um dia realmente fomos salvos. Então eu quero dizer para você, presta atenção nessa palavra, perspectiva. Qual é o seu olhar para tudo isso que está acontecendo? Como você está vivendo tudo isso? Você está com medo de morrer? Você sabe para onde você vai depois da morte? Sendo que a morte é só uma porta de passagem para nos encontrarmos com o Senhor, e depois sim ter um juízo de condenação ou de salvação. Então tenha esse olhar crítico para a sua vida, pelo que está acontecendo agora. A sua perspectiva de vida é para que fim? Para que você está lutando? Para que você está orando para que essa epidemia passe? Para depois viver o quê? Viver com quem? Para quem? Então eu quero deixar essa palavra para os irmãos, e os irmãos reflitam nessa palavra de perspectiva que os irmãos possam ter durante essa pandemia que nós estamos passando. Amém? Agradeço a oportunidade. Graça e paz a toda a igreja neste dia. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, e a você também que está me ouvindo nesta noite, me assistindo nessa noite no canal do YouTube. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Hoje eu vou fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor, na carta escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, querido, amado Pai, nós estamos aqui mais uma vez para pregar a palavra do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que dependemos do Senhor para pregar a palavra, porque necessitamos sermos iluminados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor, para podermos pregar a palavra do Senhor. Que o Senhor nesta noite me use como instrumento nas mãos do Senhor, para que eu possa trazer algo que venha fazer diferença na vida daqueles que estão me ouvindo, daqueles que estão assistindo, e que eles possam entender, conhecer mais a Tua palavra,
e que eles possam também, através desse conhecimento, desse entendimento, viver a palavra do Senhor conforme o Senhor quer que viva, que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. E assim eu oro no nome santo de Jesus, amém. Nós estamos aqui diante de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo em 1 Corinto, aos Coríntios, e ele escreveu essa carta no início do capítulo 20, lá de Atos dos Apóstolos, lá na Macedônia, quando ele estava na Macedônia. Ali ele escreveu essa carta aos Coríntios. Ele teve alguns problemas ali, problemas também em Éfeso anteriormente, obstáculos, e quando ele estava na Macedônia, ele escreveu essa carta endereçada aos Coríntios, na igreja de Corinto, né? E nesta passagem bíblica, no capítulo 5, né, ele escreve isso que eu acabei de ler, a respeito de Cristo Jesus, do que ele representa para nós, da importância dele para nós, para as nossas vidas, e como devemos viver como crentes e como cristãos, né? Ele começa a carta no capítulo 1, endereçada àqueles, ele fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que estão em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então, ele está escrevendo a esta igreja, né, que é uma igreja que se considera uma igreja cristã, e ele está escrevendo aos santos, santos no sentido de separados, né, separados do mundo, para servirem a Deus, aqueles que foram salvos por meio da fé em Cristo Jesus. E ele fala de alguns problemas nesta igreja. Ele fala sobre a questão de divisões na igreja, no capítulo 3, né? E também ele fala de outros problemas que existia na liderança dessa igreja, porque a liderança da igreja nesta época se sentia independente, se sentia de certa forma arrogante, que não necessitava mais do apóstolo Paulo, das orientações de Paulo, inclusive as divisões da igreja que ele cita na carta, porque uns achavam que deviam seguir Apolo, outros que deveriam seguir Paulo. Então essas divisões, ele contesta essas divisões, né? Porque ele diz que todos nós somos de Cristo, e eles eram servos de Cristo, né? E por isso essas divisões não deveriam existir. E ele fala aqui no texto sobre algo que muitas vezes a igreja hoje, nos dias de hoje, não leva ou não dá a devida importância, né? Que é a questão da imoralidade na igreja. Ele começa o capítulo 5 falando que no meio da igreja havia uma imoralidade, né? Que eles estavam sendo coniventes com essa imoralidade, né? E por isso ele alerta eles nesse sentido. Ele diz assim: por toda parte, no capítulo 5, versículo 1, se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto
de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos, como conduzem a igreja. Ele está falando, será que isso é motivo de orgulho? Ele fala assim, não deviam, porém, estar cheios. Não, deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. No versículo 4. Então ele fala, olha, vocês não deveriam estar orgulhosos como vocês têm se sentido, mas vocês deveriam estar tristes e expulsar do meio de vocês esse tipo de comportamento, né? E muitas vezes hoje nós na igreja que estamos vivendo hoje, estamos mais preocupados às vezes com o número de membros da igreja do que com a santidade da igreja. E hoje na escola bíblica dominical de manhã foi falado a respeito dessa questão da santidade, o que me atentou para a escola bíblica dominical de hoje de manhã, que vai ser passado no domingo de manhã, que fala sobre santidade. E o apóstolo Paulo, ele fala aos santos, aos separados, e que deviam viver de acordo com essa santidade, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, vivendo segundo o curso desse mundo. Uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos santos em Cristo Jesus, por meio da fé em Cristo Jesus. Nós fomos separados do mundo, vivemos no mundo, mas não pertencemos mais ao mundo, estamos separados do mundo, e por isso nós vivemos em novidade de vida, nós devemos viver buscando a santidade, buscando a viver como agrada a Deus. Mas a igreja de Corinto, eles estavam se achando arrogantes, estavam se tornando arrogantes, achando que estavam conduzindo a igreja da melhor maneira possível. No entanto, eles estavam aceitando esse tipo de imoralidade. Será que hoje nós, como igreja de Cristo Jesus, estamos também aceitando tais coisas, sendo coniventes com tais coisas? Isso é um questionamento que eu faço para você, para a igreja que você pertence ou para a igreja que você lidera. Como você está conduzindo a igreja? Será que você está tratando a igreja da maneira que você acha que deve ser tratada? Será que você está conduzindo o rebanho como deveria conduzir? Será que você pertence a um rebanho que busca santidade? Ou você está fazendo parte de uma igreja que está vivendo de qualquer maneira, que está preocupada só com o crescimento numérico, que deve ser uma preocupação da igreja, mas não só essa preocupação, a igreja também tem que se preocupar em viver em santidade. Esse é um questionamento. O apóstolo Paulo, ele alertou para esta igreja, né? E ele fala, no versículo 4 do capítulo 5, ele diz, olha, quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, porque ele estava lá longe, na Macedônia, né? Ele estava na Macedônia, não estava longe, mas ele estava em Corinto, né? Ele fala assim, em espírito estando presente, também o poder, estando em vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem que está cometendo tal atrocidade a Satanás, para que o corpo, quer dizer, a carne, a natureza humana seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E ele fala do orgulho, ele fala do orgulho que vocês não é bom.
Porque eles estavam se sentindo orgulhosos, mas por outro lado estavam permitindo que pessoas que faziam parte da igreja estivessem vivendo de qualquer maneira. E ele fala: olha, o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada, fermentada ou levedada. Então, é aquela coisa, nós vamos permitindo que certas coisas aconteçam, que certos tipos de comportamento entrem na igreja, que determinadas coisas que de repente a gente percebe que não agrada a Deus, mas para não trazer problemas às vezes na igreja, nós permitimos que continuem acontecendo, acabam levedando toda a massa, acabam comprometendo toda a igreja. Muitas vezes as questões espirituais são tratadas muitas vezes individualmente, mas nós podemos perceber que todo o tratamento geralmente é feito para a igreja. O apóstolo Paulo estava tratando de uma situação, mas ele estava falando para a igreja. Então a igreja é responsável por se manter santa e separada para o Senhor, como foi falado a respeito da noiva, de Cristo Jesus, santa, pura. A mesma coisa é a igreja. A igreja tem que estar sendo preparada como uma noiva de Cristo, e aqui ele fala a respeito do fermento, e ele fala no versículo 7 do capítulo 5 que nós devemos nos livrar do fermento velho, das coisas que nos comprometem, das coisas que nos que compromete a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus como igreja, porque muitas vezes as bênçãos é para a igreja, as bênçãos também podem ser individuais, mas também são para a igreja. Uma igreja que permite que aquilo que não agrada a Deus permaneça na igreja, ela está se comprometendo com Deus. Então, livre-se do fermento velho, para que a massa nova e sem fermento, quer dizer, uma massa sem fermento, o fermento simboliza o pecado. Então, uma massa sem fermento significa uma massa pura, uma massa santa, e ele diz: pois realmente, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, há sempre esse questionamento. Existe um grupo de cristãos que comemoram a Páscoa, outro grupo não comemora. Um grupo de cristãos comemora a Páscoa porque eles veem em Cristo o Cordeiro Pascal, que foi sacrificado, derramado o seu sangue, e por meio do sangue de Jesus Cristo nós fomos purificados. Então Cristo Jesus passa a ser o nosso Cordeiro Pascal, e por isso nós devemos comemorar a Páscoa. Outros dizem que a Páscoa é algo do Velho Testamento, quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, eles tiveram que sacrificar o cordeiro ali e colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e das janelas, para que o anjo, quando passasse, não matasse o primogênito. Então houve esse sacrifício do cordeiro, e esse sacrifício significa, o cordeiro significa o sacrifício, e Jesus é o cordeiro que foi sacrificado por nós, em nosso lugar, como nosso substituto. Os nossos pecados foram lançados sobre ele na cruz, e o seu sangue foi derramado para nos purificar, aqueles que creem, aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, Então aqueles que
não celebram a Páscoa porque creem que a Páscoa é algo lá do Velho Testamento, eu respeito. Aqueles que comemoram a Páscoa porque creem que a Páscoa significa a libertação da escravidão, do mundo, do pecado, e nós agora somos libertos da escravidão do pecado, por isso devemos comemorar a Páscoa. Eu respeito também. Só que aqui o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 8: por isso celebremos a festa. Então há uma festa. Agora, quando ela deve ser celebrada? Quando ela está purificada. Não existe festa sem purificação, sem preparo, né? Não se vai um casamento se não estivermos devidamente vestidos, porque certamente quando chegarmos lá e não estivermos devidamente vestidos, seremos convidados a se retirarmos da festa. Então, se nós queremos comemorar a Páscoa, celebrar a festa, celebrar a Páscoa, não podemos de forma alguma comemorar com o fermento velho, com o fermento da maldade, da perversidade, como ele fala aqui, mas com os pães sem fermentos, os pães da sinceridade e da verdade. Então, você pode nesta noite, né, dizer: não, eu comemoro a Páscoa, durante a semana você comprou peixe porque você acha que não deve comer carne vermelha, é uma tradição. Você comprou o seu ovo de Páscoa porque você crê que o ovo de Páscoa faz parte da Páscoa, é um costume seu. Eu não vou questionar isso, mas eu quero dizer para você nessa noite que a verdadeira Páscoa, ela é comemorada quando nós realmente nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus se torna verdadeiramente o nosso Cordeiro Pascual, quando Ele realmente é aceito por nós como nosso Senhor, nosso Salvador, quando nós reconhecemos que o sacrifício dele na cruz e o sangue dele derramado na cruz tem poder para nos purificar de todos os pecados, de todas as iniquidades que nós cometemos. Quando por meio da fé nós aceitamos Ele e por isso começamos a andar em novidade de vida, como uma nova criatura, e quando como igreja nós realmente temos esse propósito de tirar o fermento velho e vivermos com a nova massa, sem fermento, que é uma massa que representa, tem um símbolo de purificação. Quando nós estamos dispostos a viver dessa forma, aí realmente nós estamos aptos para celebrarmos a festa da Páscoa. Então, não como eles viviam antigamente, né? Se nós formos ver Êxodo 12 lá, que houve a Páscoa, que houve o sacrifício do Cordeiro, então eles tinham que anualmente fazer essa comemoração com ervas amargas, e também o Cordeiro também, né? Então eles tinham esses costumes lá do Velho Testamento, que para memorizar a libertação da escravidão do Egito e desfrutar da terra prometida de Canaã, né? Então eles comemoravam esta comemoração lá no Êxodo 12. Então não dessa forma, mas como o apóstolo Paulo ele fala aqui em Corinto, né? A respeito de como deveríamos comemorar, né? E ele diz no versículo 9: já lhes disse
no versículo 9 do capítulo 5: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Quer dizer, aquelas que se dizem cristãs, aquelas que se dizem servas de Deus, aquelas que dizem que realmente aceitaram Jesus como seu Salvador, mas vivem imorais, vivem de acordo com as imoralidades do mundo. E ele fala: olha, eu não estou dizendo isso com relação aos imorais do mundo, que está no mundo, desse mundo, porque senão você teria que sair do mundo, né? Mas ele diz que é com relação a não se associar com aqueles que, se dizendo irmão na fé, vivem não de acordo com a vontade de Deus, que vivem não de acordo com aquilo que Deus quer que eles vivam, né? É o que o apóstolo Paulo diz, que se dizendo irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão, ou outras coisas mais, né? Então, com tais pessoas vocês não devem nem comer, né? Então, como nós estamos vivendo hoje como igreja de Cristo Jesus, né? Eu sei que muitas situações, muitas vezes, nos levam a deixar passar algumas coisas, porque não queremos ter problemas, porque não queremos trazer problemas para a igreja, porque não queremos que alguns irmãos se sintam envergonhados, mas o apóstolo Paulo, ele deixa claro que nós não devemos celebrar a festa da Páscoa com o fermento velho. Então, que nós nesta noite possamos realmente ver como igreja, não como membros da igreja, individualmente. Olha, eu estou vivendo de uma forma que agrada ao Senhor, então não estou, se a igreja não está vivendo de acordo com o que agrada a Deus, é problema da igreja. Eu estou vivendo. Não, se você faz parte da igreja, se você é um membro da igreja, se você realmente quer que aquele corpo de Cristo, ao qual você faz parte, quer realmente viver de acordo com a vontade de Deus, reconhecendo Jesus Cristo como o Cordeiro Pascual que foi sacrificado, se você quer realmente viver isso como parte do corpo de Cristo, você tem que se preocupar também com o que os seus irmãos que fazem parte do corpo de Cristo estão vivendo. Você tem que se preocupar. Você não pode simplesmente se isolar, achar que Deus só está tratando você. Tem, evidentemente, Deus está tratando você individualmente, como você está vivendo, mas Deus também está tratando você como parte do corpo de Cristo, ali onde você está vivendo. E a igreja, ela tem que permanecer pura, santa e agradável a Deus, né? Nesta noite você pode estar pensando de uma forma individual, você pode achar que está comemorando a Páscoa de forma individual, mas não como o apóstolo Paulo estava vendo aqui a igreja. O apóstolo Paulo não estava vendo a igreja de forma individual, mas sim tratando de uma pessoa, mas com a igreja, né? Então, nós precisamos entender isso. Se nós formos ver lá em Êxodo 12, fala do cordeiro também, fala do pão sem fermento, que ele está tratando aqui no capítulo 5, que é pão sem fermento, né, como uma nova massa. E também ele falava sobre ervas amargas aqui, que significava a servidão do Egito, né? Então a ceia lá
da Páscoa, quando eles participavam, eles comemoravam a Páscoa, tinha o Cordeiro, que aqui é Cristo Jesus, né? O Cordeiro Pascal hoje, da igreja hoje, naquela época era um Cordeiro, tinha as ervas amargas, que fazia eles lembrarem da servidão amarga, da escravidão do Egito, e o pão sem fermento, que simbolizava a pureza. Então muitas igrejas hoje vivem pensando que estão desfrutando da Páscoa e desfrutando do Cordeiro Pascal, que é Cristo, mas estão vivendo, se alimentando de ervas amargas somente, porque estão vivendo como escravas, igrejas mundanas, igrejas que não agradam a Deus, igrejas que não estão dispostas a fazer a vontade de Deus e a pagar o preço, às vezes, de se tornarem, às vezes, desagradáveis para alguns membros da igreja, porque tem que ser tratados, e muitas vezes o número de membros diminui, porque às vezes você vai tratar um membro da igreja que faz parte de uma família, e se você trata aquele membro, sai ele e a família inteira da igreja, e aí o número de membros diminui, e você fica preocupado. O líder às vezes fica preocupado, porque sai às vezes você vai tratar ele, não aceita ser tratado, porque ele está com um problema de pecado, ele não aceita ser tratado, ele sai, vai para a igreja na esquina e leva toda a família, e essa família é metade da igreja. E como é que fica? Vou tratar aquele membro ou não? Então entra aqueles problemas que muitas vezes nós hoje encontramos nas igrejas. Então muitas igrejas hoje são coniventes com o pecado. O pecado entra sorrateiramente na igreja, começa a ocupar espaços na igreja, e quando você vai ver, você está fazendo parte de uma igreja mundana, uma igreja que realmente está desfrutando das ervas amargas, achando que está desfrutando do Cordeiro e da Páscoa, que é Cristo Jesus, né? De uma festa, mas na festa só tem ervas amargas. Então que nós possamos hoje entender o que Deus quer para a igreja, como Deus quer que a igreja viva, de que forma Deus quer, e que nós possamos desfrutar da Páscoa, que é Cristo Jesus, não com o fermento velho, com o fermento da imoralidade, mas com o fermento novo da sinceridade e da verdade, que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado e querido Pai, nós como igreja de hoje sofremos grandes desafios. Muitas vezes deixamos muitas coisas tomarem conta da igreja, coisas que não agradam ao Senhor, coisas que realmente, como lá na igreja de Corinto, atrapalhava a comunhão com o Senhor, e achamos hoje que estamos desfrutando da presença do Senhor, e muitas vezes não estamos como igreja. Que o Senhor, ó Pai, venha trabalhar em nossas vidas, e que nós possamos procurar manter a igreja santa, agradável ao Senhor, uma igreja sem fermento, uma igreja sem pecado, pura como a noiva de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tire, Senhor, e nos ajude a tirar tudo aquilo que nos compromete diante do Senhor. E assim eu oro, agradecido ao Pai por esta passagem bíblica que falou o meu coração, e eu creio que também falou o coração de todos que vão ter acesso a esta mensagem. Eu oro agradecido imensamente, no nome santo de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.